Olá, eu me chamo Daiane e o artigo escolhido tem o título de Detectabilidade da fauna atropelada, efeito do método de amostragem e da remoção de carcaças. É do periódico European Journal of Wildlife Research do ano de 2010. O objetivo do trabalho é avaliar se há diferenças na detecção da fauna atropelada e na probabilidade de remoção das carcaças em função de grupo taxonômico de vertebrados. A ideia foi avaliar o efeito da detectabilidade das carcaças e, para isso, o número de carcaças registradas foram monitorados a pé e de carro. Foi utilizado a ANOVA com teste de aleatorização com 3 finalidades. A primeira, para testar o efeito do tamanho corporal na remoção das carcaças. A segunda, para testar a diferença no tempo de remoção entre os diferentes grupos taxonômicos. E 3, para testar a diferença entre os métodos de amostragem de acordo com o número de carcaças em cada classe, de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e em cada grupo de tamanho, se eram pequenos e grandes. A hipótese nula envolvida nessa análise de variância é de que grupos taxonômicos como anfíbios e aves são subamostrados em função de seu menor tamanho, tendo altas taxas de remoção e baixa detectabilidade. Os resultados vão variar quanto à permanência de carcaças em relação ao tamanho corporal. Para avaliar o efeito do tamanho corporal na remoção das carcaças, ou quanto à permanência das carcaças na rodovia, quanto tempo elas ficam, temos no eixo X dia de permanência como a variável independente, que são 3 dias consecutivos de monitoramento. E no eixo Y, a variável resposta, a proporção de carcaças não removidas, que varia de 0 a 120. São indicados pelos círculos pretos os animais com tamanho corporal pequeno, N igual a 195, e animais de tamanho corporal grande, representados pelos círculos brancos, N igual a 47. Pois num total de 242 animais atropelados, foram classificados em pequenos os que tinham menos de 500 gramas e grandes aqueles que tinham mais de 500 gramas. Observa-se então que as carcaças menores persistem menos sobre a rodovia. Pela ANOVA, obteve-se então o valor de P 0,001, sendo significativo entre o tamanho corporal dos animais atropelados em função dos dias de permanência. Também foi avaliado a diferença no tempo de remoção das carcaças entre os diferentes grupos taxonômicos. Nesse gráfico, a variável preditiva está representada pelos dias de permanência, enquanto a variável resposta a proporção de carcaças não removidas na rodovia. Os círculos pretos são indicados pelos anfíbios, com N igual a 113, os círculos brancos pelos répteis, com N igual a 24, os triângulos pretos pelas aves, N igual a 62, e os triângulos brancos dos mamíferos, N igual a 43. Observa-se que a persistência é menor de anfíbios e aves quando comparado à persistência de répteis e mamíferos. Com a ANOVA foi identificada uma diferença significativa, com P igual a 0,001, nos grupos de permanência entre os grupos taxonômicos, entre os grupos anfíbios e aves e entre os grupos répteis e mamíferos, onde para isso foi utilizada a soma dos quadrados das distâncias euclidianas entre os grupos de unidades amostrais. Na tabela temos os valores contrastantes entre grupos da ANOVA da permanência de carcaças de animais atropelados em função do grupo taxonômico, e podemos observar significância entre os grupos anfíbia e reptília, com P igual a 0,001, entre anfíbia e mamália, com 0,001, entre reptília e aves, com 0,002, e entre aves e mamália, com 0,002. Para diminuir a probabilidade de erro tipo 1, foi realizado correções de Bonferroni, considerando alfa igual a 0,05, sendo que nesse caso o alfa resultou em 0,008. Bom, a partir dos próximos gráficos, para o teste de diferença entre os métodos de amostragem, vai ser considerado como variável dependente o número de carcaças por trecho e a variável preditiva o método de levantamento, se foi realizado a pé ou de automóvel. Na imagem, observa-se uma variação entre 0 a 30 de número de carcaças por trecho
quando o monitoramento foi feito a pé. Já no trajeto realizado a carro, não foram encontrados nenhum anfíbio por trecho. A gente pode observar que o valor de P mostrou-se significativo. Nesse próximo gráfico, temos as mesmas variáveis do gráfico passado, mudando apenas o grupo, que agora é o dos répteis. No monitoramento feito a pé, houve uma variação de 0 a 3 carcaças por trecho, enquanto no monitoramento de carro variou de 0 a 1 o número de carcaças. O P mostrou-se significativo com 0,006. Lembrando que essas linhas que tocam, elas se unem nos pontos de monitoramento no mesmo trecho da rodovia. Quanto a este próximo gráfico do grupo das aves, o monitoramento feito a pé existe uma variação entre 0 e 4 no número de carcaças por trecho, enquanto no monitoramento feito por carro, a variação ocorreu de 0 a 1. O P também mostrou-se significativo com 0,001. No grupo taxonômico dos mamíferos, o monitoramento a pé teve uma variação de 0 a 1 no número de carcaças, enquanto que no monitoramento realizado por carro também variou de 0 a 1. O P mostrou-se significativo com 0,022, como em todos os outros grupos taxonômicos, como a gente pode observar, teve uma diferença significativa na detectabilidade entre os métodos. Agora vamos analisar a detectabilidade com diferentes métodos quanto ao tamanho corporal. Nesse gráfico, as variáveis continuam as mesmas. No eixo X, o método de monitoramento, se é a pé ou se é o carro, e no eixo Y, o número de carcaças por trecho. Mas, dessa vez, a gente vai avaliar o tamanho corporal dos indivíduos. No monitoramento a pé, houve uma variação de 0 a 33, e no monitoramento de carro, houve uma variação de 0 a 1. O valor de P para a classificação dos animais com tamanho corporal pequeno foi significativo, 0,001. Já nesse próximo gráfico, com as mesmas variáveis, existe uma variação quanto ao método de monitoramento a pé, que vai de 0 a 2 no número de carcaças por trecho, enquanto que no monitoramento por carro a variação é de 0 a 1 no número de carcaças por trecho. É importante notar que o valor de P nesse gráfico ele não foi significativo, tendo 0,068. Esse gráfico, ele avalia o tamanho corporal dos animais grandes, acima de 500 gramas. Bom, era isso. Muito obrigada.